Olá, boa noite a todos que estão aqui. Que alegria ter vocês conosco. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga de longa data, uma mulher incrível, com quem eu já dividi muitas jornadas. Ela é terapeuta, especialista em neurociência e psíquica, e está aqui para nos ajudar a destravar nosso potencial. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Faça perguntas nos comentários. Vamos ver se a Mara já está chegando. A Mara ainda não chegou. A Mara também, além de terapeuta psíquica, ela também é consultora de Feng Shui, né? Então, vamos aguardar que a Mara logo já está aí. Uma amiga de longa data. Um assunto importantíssimo para que a gente possa seguir em frente. Para que a gente possa sempre, para que a gente veja o que é uma crença ou não. Então, vamos esperar aqui a Mara me chamar. A live vai ficar gravada. Faça perguntas nos comentários, por favor. Que eu vou monitorar aqui também se estou ao vivo ou não. Mara, você precisa me chamar. Já estou ao vivo. Que eu estou aqui controlando também o notebook. Ah, Mara, seja bem-vinda. Cadê você? Cadê você, Mara? E a Mara aqui? Amada! Boa noite, Mara! Boa noite. Que bom te ver! Eu também estava com saudade já de você. Que ótimo! Papo gostoso nós vamos ter hoje, né? Sim, muito bom. Trazer muita luz para as pessoas, né? E para nós mesmos. Sempre, opa, Opa! Tá não tudo bem? tem como, não tem como, né? Tentar transmitir o que a gente não tá buscando pra gente, não tem como. Exato, com certeza. É isso daí. Fala um pouquinho sobre você. Vamos lá. Um pouquinho sobre nós também, né? Então, nos conhecemos fazendo curso de Feng Shui, né? Na formação de Feng Shui, na formação profissional. Até tô vendo o Mani Padme Hum aí, né? Atrás. E, e aí já teve a conexão, a gente já começou a almoçar junto, bater papo, e daí. Quanto tempo faz isso, Maria Mé? 2006. Não, antes, acho que antes. Acho que antes, 2006 a gente já estava acabando. 2003, por aí. Né? Então, e aí, né, horas mais próximas ou não, mas
sempre, né, ali mantendo contato, mas é isso. E aí depois, então teve essa parte de Feng Shui que a gente se identificou, eu também fiz vários outros cursos, mas o que eu mais atuo atualmente é do Saikei, né? Que também já tô... Eu falei É, errado. não tem problema, é a palavra psique, né, em inglês, só que a gente convencionou falar Saikei. Saikei. E já estou indo para o 13º ano agora da Nossa, formação. é muito tempo, né? Muita É, experiência, né, Mário? sim, eu gosto muito, né, de atender usando essa técnica. Eu acho ela muito eficaz, eficiente, né, e nunca deixei de fazer. Até essa semana, na segunda-feira, eu gravei com a instrutora Beth um vídeo lá para o instituto lá que faz a divulgação, né? Ela perguntou se eu tinha parado nesse tempo, e eu falei, não, Beth, nunca parei. Sempre, falei, todo mês, né? Claro, tem mês que tem mais pessoas para atender, tem mês que tem menos, mas nunca parei nesses quase 13 anos, não. Então, eu gosto Quando a muito. gente vê resultado, né? A gente. A energia nossa também muda, né? Sim, e quando você se identifica, né, com a técnica, com o que faz e vê, né, que você consegue se ajudar e ajudar os outros, é muito gratificante. Então, eu gosto muito de trabalhar com Seiki. Gosto, que nem a gente começou no Feng Shui, mas hoje eu não faço quase nada de Feng Shui. Quase Faço assim nada. para mim, para algum amigo, dou algumas dicas, mas o que eu realmente estou mantendo é o Seiki. Eu sei que. Ah, que bom. Então, vamos começar, né? Além do E chocolate, né, que você falou. além dos chocolates maravilhosos, É outra paixão, mas hoje é nós vamos outra, falar disso aqui, é outra magia. né? É Muito bom. outra magia. É verdade. Amo também. Então, Mara, muitas pessoas sentem que algo impede delas crescer, avançar, progredir, e, enfim, para frente, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? Mas não sabem exatamente o que acontece, né? Então, eu queria saber, assim, a sua experiência, né? Que é um bloqueio. E mais uma coisa, na verdade, o que é crença limitante? Então, vamos lá, vou te explicar. O que a gente chama de crença limitante são formas de você pensar, crenças, né? Por isso que chama crenças, que você pode fazer a vida inteira, mas essas que a gente não entende muito bem por que você enrosca em determinadas partes da vida, normalmente elas se formaram na primeira infância. Por quê? Nosso cérebro é plástico, sempre, né? Mas da infância até uns 24, 25, 26 anos, ele tem mais plasticidade. E até uns 6 anos de idade, mais ou menos, essa parte aqui que fica logo depois da testa, que chama córtex neopré-frontal, que tem muitas funções, mas uma dessas funções é a análise de consequência das coisas, né? Fazer esse planejamento. Essa parte, até essa idade, ela não está assim, né? Não começou muito a atividade dela. Depois ela vai iniciando esse processo até uns 24, 25, 26 anos. Então, nessa fase, a gente é muito receptiva a tudo que é falado para a gente sem conseguir analisar aquilo muito bem. Então, por isso que é mais fácil falar, por exemplo, histórias como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a gente ainda não tem como analisar, que é uma história meio estranha, não faz, meio sem pé nem cabeça, mas a gente acredita.
E aí, isso tudo que foi falado. Então, se, por exemplo, nessa primeira infância, o meio que você vive faz você acreditar que você não é uma criança, por exemplo, que seja capaz, inteligente, você guarda aquilo para o resto da vida. Então, vamos supor esse lado negativo, né? Que alguém tirou essa autonomia de você. Não, me dá aqui, deixa eu fazer isso que você não sabe. Não, e aí você vai, né, assimilando aquilo de diversas formas pelo meio de que você não sabe, que você não consegue, que, né? E aí, quando você, por exemplo, fica adulto e pega um problema que lhe parece difícil, você vai ter essa sensação de que não consegue. E às vezes você nem entende muito bem por quê, né? Porque isso veio, às vezes, lá do começo. Pode acontecer a vida inteira. E o contrário também é válido. Se você ficou num meio que te incentivava, falava, não, vai lá, você consegue, ó, tenta aí de novo, né? Essa, às vezes é um pouquinho difícil, mas faz, né? É Uhum, possível, você é inteligente, N, né? uhum. Essa pessoa, quando pegar um problema mais difícil na fase adulta, ela, o raciocínio mais próximo que ela pode ter é falar, nossa, isso daqui vai dar um trabalho, isso daqui é bem difícil. Mas vamos lá, deve ter um jeito. Acho que eu consigo, né? Vamos perguntar. Porque ela acredita um pouco mais. Então, esse acreditar são as crenças que você cria, né? Na sua maioria, nessa primeira infância, mas você cria a vida inteira, dependendo do que for acontecendo. E aí você forma a sua identidade com isso. Então, assim, de onde vem a sua identidade? São as crenças, mais o meio e as vivências que você teve é junto, tá? Um multiplicado pelo outro, né? O que está acontecendo, a sua personalidade, desculpa, parte da sua personalidade, tem componente genético, tá? Então, a sua personalidade, suas características de personalidade, mais o meio que você vive, né? Você vai formando essa forma de pensar, essas crenças, que é como se fosse uma casca. E isso alimenta e protege você. Então, fala, não, eu sou assim, né? As pessoas são assim, o mundo é assim, são essas crenças. E aí o Psyche, ele se propõe a estar mudando isso, né, para apoiar você nas coisas que você sente dificuldade na vida, né? E aí, como que ele faz isso? Porque Uhum. essas crenças, elas ficam no que a gente chama de subconsciente. Por isso que muitas vezes em situações ela dispara como aquela sensação de gatilho, né? Que você pensa daquilo. E aí trabalhar isso no subconsciente é sempre um desafio, mas aí, né, foi desenvolvida essa técnica que consegue fazer isso. É milagre? Não. De sessão a sessão, uma sessão faz diferença? Faz. Mas ela vai fazer o milagre todo? Não. Mas ali, sessão a sessão que você vai trabalhando, é como se você fosse mudando pequenas linhas de um programa, né? Você vai mudando ali uma crença, vai lapidando, melhorando, aprimorando, e aí a pessoa começa a pensar e se sentir diferente com relação àqueles temas que ela estava enroscando, entendeu? Isso. Deu para entender? É bem poderoso, né? Sim, assim, eu já vi nesses 13 anos, assim, algumas mudanças, assim, maravilhosas, que eu fico sempre encantada e lembro, falo, nossa, que legal, que lindo. É, a gente, como terapeuta, a gente quer levar sempre a luz para a pessoa, né? Sim. E quando você vê a mudança nela, para a gente, É a né, realização do trabalho, é né? a realização do trabalho. Assim, como um Exato. professor fica feliz quando ele vê que o aluno empreendeu e gostou e etc, né? Ele se sente, porque a ideia dele é transmitir o conhecimento, o terapeuta, quando vê que conseguiu ajudar o que a pessoa veio buscar, ele também fica realizado, Então, né? muitas vezes, Mara, não é falta de vontade da gente, né? Não, muitas vezes não. E, e Muitas também vezes não tem um padrão, né? Cada um é um, né?
Então, dependendo da personalidade do ambiente que essa pessoa esteve na infância, porque às vezes, por exemplo, duas pessoas na mesma casa passam pela mesma situação e elas vão ter memórias diferentes daquela lá, né? Então, dependendo daí das personalidades das pessoas, enquanto um vê uma coisa muito grave, aquilo marcou e doeu muito, o outro falou, tá tudo bem, ele não ligou. Aquilo para ele não é tão relevante. E vice-versa, pode ter outros assuntos, né? Então, mesmo que, pegando, se você dividir esse lado da personalidade, essas características, e pegar essa pessoa, por exemplo, se ela tivesse nascido, sei lá, vamos pensar em culturas muito diferentes da nossa, sei lá, na Índia, no Japão, essa pessoa teria formado outras crenças de como ela de como o mundo é. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que é altamente extrovertida, né? Ela gosta de fazer contato com todo mundo, conversar, né? Ela gosta de se comunicar bastante, ir a muitos eventos, né? Aí ela nasce numa cultura que, sei lá, numa cidadezinha lá no interior do Japão, onde os valores são de uma pessoa recatada, mais quietinha, mais essa pessoa vai ter muita dificuldade. Então, cada vez que ela se expôs e levou um não, ele, né, ele sentiu aquilo e aquilo foi pesado para ele e ele teve que gravar que não. Já uma pessoa com um traço mais introvertido, se passou pela mesma situação, primeiro, dificilmente ele se expôs tanto, que já não é da característica dele. E quando ele expôs, ele ainda voltou e ele ficou confortável com aquilo. Tá tudo bem, porque ele não sente essa vontade, esse impulso, essa necessidade, né? Eu mesmo, por exemplo, um traço de neuroticismo, né? Tem gente que tem que ser tudo muito, ele se preocupa com tudo, e ele quer analisar tudo se vai dar certo, se vai dar errado, tal. Se ele nasceu, por exemplo, num Brasil, que é um país um pouco mais tranquilo, a gente é mais flexível, ele vai conseguir administrar isso bem. Agora, imagina se ele já nasce num país onde isso é rígido, né? Atrasar 1 minuto já é uma coisa imperdoável. Isso pode agravar, né? Aí ele leva uma bronca de uma característica que ele já tem e que ele já é daqui, então ele vai se cobrar demais, aquilo vai ser difícil para ele. Então, ele vai formar uma crença muito forte ali, né, de que onde já se viu ele fazer aquilo, mas muito pela característica dele. Então, depende, né? Pessoa a pessoa vai gravar de um jeito, vai assimilar. Então, não tem dois nem parecido. Eu falo que não tem dois nem parecido, porque são tantas variantes numa pessoa, tantas, a personalidade, tudo que ela viveu, como ela assimilou, cada um passou por uma história que não tem. Somos muito diferentes um do outro. E aí, cada sessão, cada tratamento também, do mesmo jeito, é individualizado. Cada pessoa é um desenvolvimento, é isso? Cada pessoa é um universo, aí você... Então não tem receita de bolo? Não tem. A gente tem a técnica, como é que a gente faz, mas receita não. Tem assim, como você aplica. No caso, tem as declarações, os equilíbrios, como você aplica. Mas sempre essas declarações, como a pessoa vai construir, é sempre como você gostaria que fosse, que é diferente do que é. A pergunta básica que a gente faz, né? Principalmente no começo, porque depois a pessoa já vai entendendo como é. A pergunta é sempre essa, como você gostaria que fosse, que é diferente do que é. E aí vai, né? Criando Porque mesmo que aquilo seja mal, a pessoa tem uma sensação. E aí eu sempre explico que ela precisa entender o que é possível mudar, o que é essa crença. Por isso eu explico o que é crença. Porque vamos supor que a pessoa ela gostaria de trabalhar, sei lá, gostaria de perder peso ou de ganhar peso, tanto faz. Mas vamos pensar em perder peso. Aí ela aparece para mim e fala assim, não, eu quero não sentir fome. Não dá, porque não é uma questão de crença, né? Tá abaixo disso, é uma questão de sobrevivência.
Não tem como você falar assim, então agora eu vou te programar para você não sentir fome. Não é isso. Entendeu? Então, essas crenças, elas são formadas desse jeito que eu falei. Não tem o que é já de fábrica, né? Sentir fome, essas coisas, não tem como mexer, né? Você pode trabalhar outros detalhes para a pessoa querer buscar uma alimentação saudável, para ele ter né, essa resiliência, essa perseverança aí sim, você consegue, né? Porque Ajudar a pessoa. muitas vezes é escolha, né, Mara? De cada um. Às vezes é escolha, às vezes é proteção, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa no sentido de se proteger, né? E não Mara, percebe. e a procrastinação tem a ver com crenças ou não? Pode ter algumas, sim, mas procrastinação só assim, por entendendo procrastinação, não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode ter, e aí vamos ter que conversar com a pessoa, entender por que que ela tá, o que ela procrastina, porque tem gente que às vezes procrastina só numa determinada coisa, para fazer determinada função. E o que que ela pensa e sente nessa hora. Porque às vezes a pessoa que está procrastinando, ela sofre muito, porque ela fica enrolando para fazer aquilo e depois precisa chegar na hora de um desespero que ela tem que correr, entendeu? Às vezes tem traços de personalidade que também colaboram para isso, aí você tem que. Porque traços de personalidade, você não consegue vir daqui para cá, nos extremos. Primeiro, é difícil você encontrar alguém nos extremos, né? Ele é uma gradação. Normalmente você está ali nessa linha, em algum aspecto, você um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, né? Difícil você ser totalmente no extremo, né? Você pode. Então, mas aí quando você vai trabalhar declarações para ajudar nessa parte da pessoa, né? Ah, eu gostaria de, por exemplo, não ficar tão ansioso quando eu preciso fazer uma apresentação no trabalho. Né? Às vezes ela é uma pessoa introvertida, ela fica muito ansiosa. Aí você vai trabalhar para vir um pouquinho mais para cá. Só isso. Não dá para você pegar daqui para cá. Acho que todo mundo consegue imaginar que não dá para você pegar uma pessoa introvertida e transformar ela numa pessoa extrovertida no extremo. Mas você consegue trabalhar aspectos para ela entender que ela é capaz, que ela pode, que é seguro, né, que ela está pronta. E aí vai, ela vem um pouco para cá, entendeu? É isso. A auto, o percepção, o autoconhecimento, ela também se alinha a essa técnica ou não? Ele vai surgindo junto. Ele vai surgindo junto, porque como a pessoa vai ter que pensar sobre como ela gostaria que fosse, que é diferente do que é, ela vai ter que analisar onde ela está, né, aonde que ela se enrosca ali, para daí entender para onde ela vai. Mas não é uma técnica que trabalha hipnose, tá? Muitas vezes a gente faz a declaração, faz o equilíbrio, né, para mudar esse aspecto. E a pessoa não sabe nem exatamente de onde surgiu, que nem eu falei, às vezes pode ser lá na infância, às vezes até quando a mãe dela ainda estava gestante. E aquela surgiu aquilo. E ela não sabe exatamente. Então, não é uma técnica que você precise relembrar obrigatoriamente, entender de onde foi a origem daquele problema ou as repetidas vezes, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, veio uma atualização no seu celular. Aí você falou, ok, pode atualizar. Você não precisa saber exatamente quais pontos do programa do celular, você não sabe, você pede para atualizar. Tá lá. Aí no dia seguinte também, né, o seu celular não vai perguntar para você quer funcionar na versão antiga ou na versão nova. Você atualizou, está atualizado, vai começar a funcionar na versão nova, entendeu? É a mesma coisa, essa sensação é a mesma.
Então, não necessariamente a pessoa precisa relembrar, né, se é alguma coisa muito pontual ou repetida, às vezes não. Às vezes é consciente, fala assim, sei lá, meus pais falavam sempre tal coisa para mim, ou algum cuidador falava, ela percebe, ela lembra, né, aquilo ficou muito marcado, e tá tudo bem também, né? Então a gente vai trabalhar, desculpa, no sentido que a pessoa quer. Ô, Nora, e eu identifico uma crença limitante em mim? Como que eu falo assim? Não, isso daqui é uma crença que eu tenho. Então aí é mais fácil, porque quando você sabe qual é a sua crença, né? Aí a gente vai direto trabalhar aquilo. Dá para trabalhar também, às vezes de forma indireta, algum problema de saúde que você tenha. Então vamos supor que, sei lá, eu tô com uma alergia aqui na pele que não sara. Claro, passou no médico, verificou, passou, mas ela fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E não sara tal da alergia. Então, a gente pode trabalhar buscando se essa alergia está associada a alguma limitação sua. Porque Nossa, tudo no, né, não tem só assim, isso é só físico. Ele sempre tem um componente mental, um componente emocional, que às vezes nem sabe de onde veio. A gente nem entende, né? Mas aquilo causa alguma coisa fisicamente no seu corpo que pode estar associado, né, a algum fato que aconteceu e você gravou aquilo. E aí a gente consegue trabalhar pelo sintoma, no caso, tentando descobrir quais são as crenças para resolver. O problema aí é muito engraçado, que daí vai sumir, não vai sumir. E nem sempre a pessoa tem consciência. Às vezes, você percebe, né? nem sempre, às vezes, por exemplo, a gente vai trabalhando crenças, ou são frases, né, que já existem dentro da técnica, a pessoa fala assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Eu falo, não, não confia. Confia porque o seu sistema sabe, né? É como assim, ele sabe a receita original. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí depois, quando, né, vai melhorando, a pessoa fala, nossa, que engraçado. E às vezes não, a pessoa sabe, né, exatamente. Que nem eu falei, meus pais falavam assim, meu cuidador, a pessoa sabe onde que, né, às vezes problemas de dificuldade de prosperidade, né? Meus pais sempre falavam, para que tanto? Dinheiro não traz felicidade, né? Não é assim e tal. E aí a pessoa grava com aquilo. Aí ela começa a ganhar algum dinheiro, ela começa a falar assim, nossa, mas será que eu vou ser infeliz? Ou coisas mais tristes ainda. Fala, todo mundo que é rico não vai para o céu, né? Não, coisas assim, né? Não, não, aí a pessoa fica com. Ela não sabe por que que ela vai. Aí quando ela melhora, acontece alguma coisa que ela perde. Ela fala, por quê? Porque ela não quer ser assim. As pessoas que são ricas nem sempre são honestas. Aí ele não quer que os outros vejam ele como desonesto. Às vezes ele não tem consciência que ele faz isso, que ele é assim. Mas daí ele se sabota, né? Porque daí ele vai. Quando ele percebe que ele melhora, acontece alguma coisa, né? O carro quebra, alguma coisa que ele perde e fala, não consigo sair. Não, não vai sair. Ele tem A ele autossabotagem tem a ver com as crenças limitantes? às vezes tem, às vezes tem. Porque é mais ou menos que nem esse exemplo que eu falei, né? Às vezes, por exemplo, questão de peso, uma vez eu peguei uma cliente que os pais queriam sempre que ela comesse o prato todo, né? E aí ela falava, eles como colocavam muita comida, né, para mim. Eu era pequena e aí ela tinha que comer tudo. E se ela não comesse, ela não era elogiada, né? Só que ela acabava comendo mais do que ela precisava, mas ela só recebia elogio, isso, que bonito, tal, né? E aí o que aconteceu? Ela começou
né? Era muita comida para ela, né? Ela começou a engordar, só que ela não conseguia diminuir a comida, porque não, Precisava do ela não carinho, né? entendia, porque ela precisava fazer um pratão e comer tudo, ela não entendia, né? E aí a gente foi trabalhando até que um dia ela lembrou que tinha essa repetição, mas ela não necessariamente precisava lembrar. E aí então ela se autorizou a comer menos. Olha, E aí foi nossa, menos. Muito legal. muito. Olha, Muito. quem quiser fazer perguntas, coloca no comentário, que vou olhar aqui. E aí tem muitos. Eu lembro um cliente também que ele tinha receio de, por exemplo, ir nessas convenções e falar com grandes empresários. Ele era um empresário, ele tinha uma loja, né, menor. E a gente foi trabalhando e aí ele foi evoluindo. Foi muito lindo de ver o caso dele. Ele falou: Nossa, Mara, conheci fulano, ciclano. Conversei, ele continuava indo nessas convenções, nesses programas, e aí ele se soltou. Falei: Nossa, agora você tá ficando famoso. Nossa, porque daí a pessoa começa até voar mais, né? Foi muito legal, muito legal. E, nossa, tantos. Na época da pandemia, né, bastante gente estava com medo, né, de muita coisa. Eu lembro de um cliente que eu sempre lembro que estava com uma síndrome do pânico, e aí ele estava bem, né, ele não estava conseguindo trabalhar, aí foi trabalhando e tal, e ele foi entendendo, melhorando. Nossa, muito legal. Nossa, que trabalho lindo o seu, Mara. Obrigada. Lindo. E ajudar os outros, nossa, é maravilhoso, né? A gente se sente numa paz, né? Você sabe bem também, né, Mariana? Já ajudou muita gente, ajudou e ajuda, né? Muita gente. Ajuda. É, Você sabe isso bem. daí. É. E E eu também Mara, sei o quanto você faz o trabalho com carinho, né? faço. A gente tem que fazer, tem que amar muito o que a gente faz. Eu acho que em qualquer lugar que você esteja, a gente precisa levar esse amor de fazer, né? Eu refletindo esses tempos, eu estava pensando, eu acho que eu nunca trabalhei. Porque sempre se divertiu. Desde a época quando você trabalhava em biblioteca, né? Eu trabalhava em banco, né? Eu trabalhei a vida É, toda em banco, mas não na agência, né? Mas aham, trabalhava em banco. é. E então eu estava pensando, eu falei, nossa, acho que eu nunca trabalhei, viu? Porque eu só lembro de coisa boa, não ficou muito, como fala, aquelas coisas um pouco negativas. Eu só lembro das positivas. Isso é excelente, porque é um desafio nosso também, né? A gente tem o que a gente chama de viés de negatividade, né? Que a gente tende a gravar mais forte os episódios negativos. Então, trabalhar aí desde exercício de gratidão, técnicas que não sei o que, outras para desenvolver isso é importantíssimo. E hoje, graças a Deus, a ciência já tem estudos e mostra da importância disso, né, para a saúde de modo geral, física, mental, emocional, né. Claro que ainda vão muitas gerações, porque do mesmo jeito que a gente foi evoluindo e desenvolveu o viés de negatividade muito, acredito eu, pela sobrevivência, agora desenvolver um aspecto mais positivo também vai tempo, mas tem que ir buscando. E a gente percebe que as pessoas que trabalham nessa parte, de fato, elas se sentem melhores, são mais positivas com o mundo. E outra, a gente vive também num ambiente que, às vezes, a gente que precisa fazer ele, né? O que eu quero dizer, não se envolver tanto naquele ambiente, ou muito positivo ou muito negativo. Se É, deixar se levar por você, né? Fazer o é, diferente. é.
A gente não consegue ser imune ao ambiente, mas a Não, gente consegue ir trabalhando e eventualmente trabalho. até interferindo positivamente no ambiente. Mas a gente não consegue ser totalmente imune ao ambiente. A Não, gente sofre a influência sempre. Que com nem eu falei, certeza. na infância ele é determinante, mas a gente sofre essa influência sempre. É. É a infância que diz tudo, né? Então, é muito importante. Já pensou se aprendêssemos isso? Antes de ninguém, assim, não existe não é que não existe, né? É que assim, a maioria das pessoas realmente não se prepara para ter filho, né? Uhum. As pessoas não vão entender assim, vou ter filho, então eu vou entender um pouco sobre nutrição, um pouco sobre o sono da criança, um pouco sobre como que se formam as primeiras cognições, como é que estimula. A gente não estuda isso Não. para criar os filhos, entendeu? E aí vai meio assim, vai tropeçando, né? Acertando, errando. Então, o ideal seria que a gente se preparasse, estudasse um pouco mais, né? Do mesmo jeito que a gente estuda várias coisas na vida, né? Fala, tá, vou ter filho, tá, então o que que eu preciso saber? Preciso saber um pouco de tudo, desde nutrição infantil, né, sono, a importância disso, daquilo, né, os estímulos que eu faço, como não, como... Então, mas acho que se tiver uma porcentagem de pessoas que se prepara nesse nível é muito pequeno. Muito pequena. Muito pequena, porque todo mundo trabalha bastante, não dá, né? E eu Né? acho que também a gente é envolvida na, em receber que você nem para pensar, né? O que você tem que fazer, o E é que uma você fase tem. tão importante, até Então, uns 5, 6 anos ali, nossa, eu diria que determinante na formação das crenças, né, de como a pessoa vai se sentir, e aí até identificar esses traços de personalidade e já ajudar a criança, né, já ir formando isso, né, essa fase é determinante. É uma pena que a maioria da população tenha completo desconhecimento da importância disso. seríamos estaríamos em outro patamar, né? Ele é outra humanidade, outra, completamente Outra diferente. completamente. É exatamente isso. Acredito exatamente nisso. Mas que lindo esse Independente da trabalho, né, cultura. que você faz de... Nossa, maravilhoso. Onde você atende em São Paulo? Sim, durante a semana eu faço os atendimentos só online, né? Tá. Eu já atendia online antes, mas depois da pandemia isso ficou, né? Então durante a semana é só online. E aos sábados aí eu atendo presencial, lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Eu falo assim porque agora eu estou no interior, né? É, mais tranquila. Menos. Mais ou menos, é? É. Mas trânsito, você pega o trânsito? Trânsito. É. Hoje eu fui no local, era para estar lá às 2h30. Eu saí daqui 2h26 e cheguei. Olha, não. Isso é uma afronta para quem mora em São Paulo. Não, não dá, Maria Olha, Amélia. olha aqui, o Otávio está falando que é o melhor consultório. É o Otávio. O Otávio é um carinhoso. Ele é muito bom. Eu adoro ele. Ele é ótimo. Ó, o Otávio tem uma loja lá em Interlagos. Qualquer peça que você precisar, qualquer parafuso de qualquer jeito, pode ir lá. Ele tem de tudo, tudo. E do Não, não. lado lá em Otávio, cima, assim, a deixa aí escadinha de baixo em cima, é o restaurante da esposa dele também, maravilhoso. Olha aí, Otávio, depois você deixa. Eu vou deixar gravado, e aí você deixa nos comentários.
Pode porque deixar, que depois ela a põe. gente tem que também ajudar todo mundo, né? Não, o Otávio merece toda a ajuda do mundo. É maravilhoso. Ó, deixa eu ver aqui no computador a pessoa que está com problema nos olhinhos. Aí. É a A Marlene Marlene. falou que concorda plenamente. A Marlene. A Marlene também é outra querida. Muito boa. Fez aniversário ontem. Ah, parabéns. O Otávio respondeu, pode deixar. Isso, pode. É isso daí, Igor. Envia mesmo, viu? Bom, então, para todo mundo que nos acompanhou, né? O potencial de cada um está dentro de nós mesmos. Verdade. As técnicas, as ferramentas, elas estão aí para nos ajudar a sair de um outro patamar, né, de bloqueios para poder realizar nossos sonhos e as nossas necessidades. É isso mesmo. E a jornada para destravar começa com o primeiro passo, a primeira percepção e a primeira intenção. É isso mesmo. É muito bom. Então, se você gostou, compartilhe com mais pessoas, porque todos podem se beneficiar, né, de tanto conhecimento que a Mara tem para passar para a gente. E, Mara, deixa seu contato, né? Tá. Você quer que eu escreva ou você coloca lá depois? Eu vou colocar depois. Tá bom. Eu Aí vou o pessoal deixar no fala. Instagram, porque É, aí ela tem todo, na bio ela tem todo as informações. isso. Aí põe lá e o pessoal acessa. Tá bom? E espero logo a gente fazer mais live para De que vez em a quando a gente gente faz. possa sempre decolar, se Tá ótimo. transformar, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigada Eu que agradeço. pela presença de todos e até uma próxima. Até. Obrigada, Mariana. Beijo. Obrigada, gente. Vai ficar gravado, viu? Tá bom. Abraço de luz a todos. Tchau. Boa Tchau. noite.